Olá, pessoal. A gente está retomando aqui o nosso podcast, falando sobre a força da mulher, o protagonismo da mulher no mercado de trabalho e os impactos desse protagonismo na prevenção em relação às violências organizacionais. Meu nome é Karina Show, eu sou especialista na área de violência organizacional, compliance comportamental, gerenciamento de estresse e facilitadora de felicidade corporativa, Chief Happiness Officer. E a gente fechar o nosso bloco, já tem muito tempo no mercado, ela mesma vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre essa trajetória. E aqui do meu outro lado, a Cristiana Conde Araújo. A Flávia é advogada, tem uma experiência muito longa e uma marcação temporal e geográfica na temática portuária. E a Cristiana Conde Araújo, juíza do Tribunal Marítimo de Angola, está aqui, nós estamos tendo o privilégio de tê-la aqui para poder compartilhar um pouco o Brasil e Angola e como isso se dá em relação à temática que a gente vem abordando. Eu quero começar falando e agradecendo a participação da Flávia. Flávia, muito obrigada por estar aqui conosco nessa estreia do podcast do ICPEC, que está aqui também representando nos nossos bastidores o Fabrício, o diretor, e essa é uma promoção com o objetivo principal de fomentar e disseminar boas práticas no ambiente portuário. E eu quero começar te provocando com a mesma pergunta que a gente fez para as nossas outras convidadas de hoje. Primeiramente, agradecendo e te dando as boas-vindas e perguntando sobre o impacto do protagonismo feminino e você falando um pouquinho de você. Obrigada, quero agradecer aí o convite. Karina, é muito importante essa temática, parabenizar a INCEPEC por estar trazendo isso. Precisamos conversar sempre e muito a respeito do lugar da mulher no mercado de trabalho. E principalmente quando a gente fala de porto, que é um ambiente majoritariamente masculino, então a gente precisa conversar ainda mais, divulgar ainda mais a atuação da mulher, em que vertentes que a mulher pode estar, que ela deve estar inserida, e também trazer os desafios e as oportunidades que nós temos em relação a essas relações de trabalho. A gente mora num país em que a quantidade de homens e mulheres é basicamente equiparada, né? A gente está com 49% de homens e 51% de mulheres, mas quando nós vemos os números do mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é muito cruel em relação à mulher, quer dizer, a mulher não está tão bem inserida no mercado como ela deveria estar. Nos portos, então, recentemente a ANTAC fez um levantamento, só 17% das vagas elas são destinadas para as mulheres, elas são ocupadas por mulheres, né? Acho que a Flávia está capaz de até ter visto com vocês mais cedo, conversando sobre isso, e esse é um grande desafio. Nós temos bastante oportunidade para a mulher, mas temos também muitos desafios que temos que transpor. E para aquela questão específica que o Fabrício me passou, que a gente poderia conversar aqui hoje, a questão do assédio moral e do assédio sexual realmente precisa ser tratado, porque é muito sofrimento para a mulher, é mais um complicador e um dificultador na vida da mulher quando ela vai se inserir no mercado de trabalho. Ah, perfeito. Esse protagonismo, esse nosso protagonismo feminino, como é que ele pode contribuir para essa disseminação de melhores práticas no mercado de trabalho? Você traz um número expressivo. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de um número muito pequeno em relação ao número de mulheres que, porventura, não estejam neste mesmo mercado de trabalho. Como é que esse nosso protagonismo pode contribuir para que a gente faça uma promoção de boas práticas, para que a gente fomente uma agenda positiva, para que a gente consiga fortalecer a nossa rede de maneira que o mercado de trabalho nos acolha melhor? Então, a gente precisa de mostrar que as mulheres elas são capazes e têm competência de estar em posições de destaque e em qualquer posição que ela quiser. Você vê que nós temos uma juíza do Tribunal Marítimo, que é a área marítima é uma área majoritariamente masculina também. Eu estou há quase 25 anos atuando na área jurídica portuária, é uma área que quase não tem homens. Então, mostrar mulheres que entraram, desafiaram esse meio, que é difícil você entrar num meio que é totalmente masculino, ou quase totalmente masculino. Então, quando a gente consegue mostrar que as mulheres elas têm competência para estar e elas vencem nesse meio, a gente estimula outras mulheres a estarem, a se enveredarem por esse mesmo caminho. Eu, por exemplo, Cristina, no meu escritório, eu tenho uma sócia, a Natália,
e nós temos um escritório só de mulheres. Nós somos em 9 advogadas. Então, quer dizer, a gente preferiu trabalhar, dar oportunidade para as mulheres, porque eu e Natália, a gente sofreu muito no início, para a gente poder entrar nessa área, os escritórios quase todos são comandados por homens, né? E a gente vê que é possível vencer em que pese haja, de fato, uma discriminação de gênero. Quando eu entrei ainda na Companhia Docas, nova ainda, em 2003, eu era jovem, era mulher, era jovem, num ambiente totalmente masculino, e eu senti dificuldade, né? Não só por conta de ser mulher, mas também pelo etarismo. Eu era jovem, o que essa menina está fazendo aqui nesse ambiente? E a gente mostra com isso, já vou fazer 25 anos de profissão, mostra com isso que a gente consegue se projetar no mercado, mas isso é graças a muito suor, a muito esforço. Porque, por ser mulher, a gente tem uma carga horária maior, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que mostrar mais resultado, a gente divide tarefas. Então, eu gosto sempre de ver quando uma mulher está lá, vencedora, fazendo o seu trabalho, em qualquer atividade que seja na beira do cais, ou seja no cargo de direção, que ela demonstre isso, que ela mostre para as outras pessoas a trajetória, como ela chegou ali, quais são os desafios que ela enfrentou e as oportunidades que ela teve, para que a gente possa estimular cada vez mais outras mulheres a também desafiar o sistema. Se você me permitir, eu vou fazer a mesma pergunta para a Cristiana, para a gente iniciar, porque aí a gente fica todo mundo na mesma página, direciona Brasil e Angola. Cristiana, seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí vem a mesma pergunta, assim, como é que o protagonismo feminino, como é que as mulheres podem se colocar nesse processo de disseminação de melhores práticas? E a gente quer ouvir um pouco como é que você chegou neste lugar, sendo juíza de um tribunal marítimo esse, de uma área que é extremamente masculinizada, sem dúvida nenhuma, e num país que nós sabemos que também, assim como nós, sofre com relação a essa questão da falta, muitas vezes, de equidade, ou seja, de tratar os iguais de forma igual e desiguais na proporção da sua desigualdade. É verdade. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Fabrícia, por incluir-me neste podcast. É com grande honra que estou aqui a partilhar um bocadinho do que é a experiência em Angola. Portanto, é difícil para nós mulheres estarmos inseridas, sem dúvida. Não vou dizer que não, em Angola é igual. Portanto, ainda mais no mercado portuário, marítimo portuário, aduaneiro, são áreas bem masculinas, né? Que antes não se revia uma mulher estar nesta posição. E então, quando uma mulher é audaz ao ponto de estar nesta posição, de facto é preciso muita resiliência, porque nós, além de termos que mostrar que somos capazes, temos que trabalhar o dobro para sermos respeitadas. É mesmo doloroso quase, né? Vermos cá, de facto, essa desigualdade, ainda agora, pronto, em tempos modernos, mas que é notório. As mulheres ainda têm que lutar muito, têm que ser mulheres, dona de casa, eh, profissionais, boas profissionais, para conseguirem chegar ao mérito de um homem, né? Sem dizer que ela está ali porque é mulher, né? Aquela não devia estar ali por ser mulher e tinha que ser. A mulher é sempre muito fragilizada no mercado do trabalho. Não temos um mercado de trabalho unânime para os dois, com alguma paridade para o género, né? Mas estamos a lutar. Eu formei-me, fiz Direito, licenciei-me em Direito em Portugal, fiz mestrado em Ciências Jurídicas, sou juíza há mais ou menos 6 anos e já estou no mercado de trabalho, vou fazer 10 anos, né? Comecei em Angola mesmo, no mercado de trabalho, foi no escritório de advogado, depois trabalhei um pouco no banco, depois fiz o curso para ser juíza. Depois ainda tive essas funções no Ministério, em Angola, no Ministério da Cultura. E depois fui conselheira de um juiz do Tribunal Constitucional em Angola. E depois é que fui nomeada para ser magistrada. Pronto, eu amo aquilo que faço, eu adoro, portanto, eu sou juíza, de facto, por amor à camisola, eu gosto daquilo que faço. E é com grande honra que posso
Eu posso hoje estar ali com aquele número, ainda que seja pequenino, né? Para aquele número que faz diferença, ainda mais na área marítima. Então, hoje sou a única juíza da sala marítima, na sala das duas marítimas em Angola. Éramos duas colegas, mas fui para outra área e agora estou lá como a única juíza por enquanto, pelo menos. E sim, é com grande prestígio que mantenho-me resiliente nesta grande luta que está longe de terminar, não é? É contínua, é diária. É diária. Os dados comprovam para vocês que estão aí nos assistindo que se nós tivéssemos a possibilidade de fazer uma equidade em relação a homens e mulheres, esse número passaria de 137 anos. Então, a gente precisa promover mais políticas afirmativas e, com certeza, uma agenda mais fortalecida. Flávia, trazendo um pouco essa questão da violência organizacional, a gente tem percebido que os números assim têm aumentado demais de pessoas em relação, por exemplo, à questão dos afastamentos. A gente já falou isso com outros convidados aqui hoje, e todas elas foram unânimes em pontuar coisas muito específicas, cada uma na sua área de atuação. Então, a gente tem o absenteísmo, o presenteísmo, que tem acontecido muito, ou seja, pessoas adoentadas que estão no mercado de trabalho, ou elas se afastam, e a gente tem um número em torno, só para você ter números do Brasil, em torno de 60%, e esses números são subnotificados, e 40% das pessoas que estão no mercado de trabalho estão adoentadas. Então, assim, a gente tem um mercado muito adoecido. Como é que você, trabalhando há tantos anos na área portuária, consegue enxergar, e aí com um viés sempre jurídico, consegue enxergar como tratar essas pessoas? Ou seja, a gente tem falado de pautas importantes, saúde mental, violência organizacional, como tratar essas pessoas que estão no mercado de trabalho, em especial numa área tão, com um recorte tão específico e que a gente precisa resgatar para que a gente tenha um mercado fortalecido. Pois é, Karina. Então, quando a gente trata de relações de trabalho, a gente precisa entender que o pilar da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente trabalha com a dignidade da pessoa humana como um direito fundamental, e a gente tem o princípio da valorização do trabalho, então todo o nosso ordenamento jurídico, quando nós vamos tratar de relações de trabalho, a gente tem que estar direcionado para esse pilar que é a dignidade da pessoa humana. E um ambiente de trabalho sadio, ele é essencial para que isso seja efetivamente para que aquele trabalhador, ele se sinta, aquela trabalhadora, ela se sinta inserida, ela se sinta como sujeito de direitos. Então, ela precisa ter um ambiente de trabalho digno. E a gente verifica que nem sempre, para a mulher, isso é fácil, isso acontece. A mulher, ela chega no ambiente de trabalho já com uma carga de trabalho que ela já traz de casa, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é mulher, ela é a trabalhadora que está ali, que precisa fazer as entregas dela no ambiente de trabalho. Ela que precisa organizar a casa, normalmente, né? Organizar a casa para que os seus filhos fiquem. Ela tem que conseguir uma rede de apoio. Se o filho dela está doente, como é que ela chega para trabalhar? E ela é cobrada pelas entregas, e ela deixou, já vem com aquela consciência pesada de que deixou um filho doente, ou que deixou um filho menor sozinho. Ela chega no ambiente de trabalho e tem que mostrar muito mais produtividade do que aquele outro que é homem, que é um colega de trabalho, que às vezes está disputando o mercado com ela, disputando uma promoção com ela. Ela tem que sair mais cedo para ir à reunião de pais, porque normalmente na nossa sociedade ela já está ali como se isso fosse uma tarefa dela, mas o filho é filho do marido, né? Então ela também tem essa carga. Tudo isso faz com que a saúde mental ela fique em xeque todos os dias. Aliado a isso, as questões de violência organizacional que a gente verifica, o assédio moral e o assédio sexual. Entre 2020 e 2023, Karina, a gente teve 400 mil casos judicializados sobre assédio sexual e assédio moral. E como você já falou antes, provavelmente esses também são subnotificados. Porque você está na constância da sua relação de trabalho, você não vai ajuizar uma reclamação trabalhista. Às vezes a mulher não sabe nem para quem ela vai reclamar, porque o assediador dela é o chefe. E ela não encontra acolhimento no ambiente de trabalho. Por quê? Porque os colegas são homens.
Então, a falta de políticas da empresa, de um compliance trabalhista, para que essa mulher ela tenha a orientação do que fazer quando é submetida a algum tipo de assédio, a falta disso faz com que essa mulher adoeça. Aliado a já essa pressão que a mulher tem, vem a reboque, casos de depressão, transtorno de ansiedade generalizado, o próprio burnout, que essa mulher vai ficar submetida porque ela tem que entregar e ela tem uma carga muito pesada ainda atrás dela. Então, a falta de políticas nas empresas em relação a esse tipo de questão de acolhimento da mulher é um dificultador, e é um dificultador para a inserção da mulher, para o acolhimento, e é um facilitador para o desenvolvimento de doenças psicológicas. Bom você ter falado sobre isso, que é importante a gente deixar claro, essa questão das políticas, né? Nós falávamos anteriormente aqui com outra convidada a respeito da necessidade da gente fomentar a política. Você poderia trazer, assim, para dar uma esperança para quem está nos assistindo, né? Porque a gente fala de uma pauta que é muito pesada, muito difícil, muito complexa. Boas políticas que você tem visto no mercado, que você fala, poxa, isso aqui, o Espírito Santo está na frente, a gente está conseguindo um protagonismo nesse aspecto, que poderia, inclusive, servir de exemplos para outros estados. E para o mundo. Exatamente. Estou aqui para acolher a Flávia, aqui com uma partilha muito Pois interessante. a política primeiramente, a empresa ela tem que prezar pela transparência da comunicação. Tem que ter uma linha direta de comunicação com a trabalhadora. A trabalhadora tem que se sentir acolhida. Então, se a empresa ela possui minimamente um programa de treinamento dessa trabalhadora, de onde essa trabalhadora pode procurar auxílio em caso de violência, nós precisamos entender também que não o seu empregador, o seu chefe, o seu líder te requerer, pedir que você tenha firmemente, que você entregue, isso faz parte da relação de trabalho. Mas tudo tem limite, tudo tem limite. Então, primeiro, a empresa tem que deixar bem claro quais são as entregas que aquela mulher tem que fazer, aquele trabalhador de forma geral, e que a mulher tem que fazer. Então, ela tem que saber quais são as tarefas que ela precisa fazer, ela tem que saber que ela tem um sindicato representativo da categoria a quem ela pode recorrer, ela tem também o Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho excelente, que ela pode denunciar qualquer tipo de assédio moral ou sexual. Ela precisa saber que assédio sexual é crime previsto no nosso Código Penal. Então, aquela questão de que se colou ela vai, ela vai ter que se submeter, se não colou é uma brincadeira, ela tem que saber que isso não é normal. Então, tudo isso passa por quê? Por uma política de informação, de qualificação dessa trabalhadora. Então, todo trabalho, toda relação de trabalho, quando começa, tem que ter um programa que insira essa trabalhadora na política daquela empresa, na missão da empresa. Outra prática boa que a empresa pode colocar, canais de ouvidoria, disponibilizar um telefone que ela possa fazer a denúncia, ainda que ela protegendo o sigilo daquela denúncia. No âmbito portuário, é importante a gente dizer que nós temos assim como nas empresas em geral, a gente tem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e assédio. O assédio só foi incluído no nome da CIPA no ano passado, né? Não tinha, era só Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. No âmbito dos portos, nós temos a CPATP, que é do trabalho portuário, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Doenças, né, no trabalho portuário. No âmbito da CPATP, a gente tem os serviços de saúde e segurança. Esses serviços de saúde e segurança têm que trazer, inclusive no seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, a que risco aquela mulher está submetida, e dali partir pelo estabelecimento de políticas que vão acolher essa mulher. Temos vários exemplos, nós temos grandes empresas na área portuária que já praticam esse tipo de questão. A gente tem lá no OGM o canal de denúncia dos trabalhadores no Brasil inteiro. As grandes corporações também têm, os terminais portuários também têm, e se de tudo essa mulher não se sentir acolhida, ela tem ainda, como eu disse, o sindicato e o Ministério Público, todos esses estão qualificados para acolhê-la e para levar à frente essas denúncias, fazer as apurações e as punições efetivamente devidas.
Agora, sem dúvida nenhuma, você traz uma informação muito importante para você que está nos assistindo, o quanto nós já temos toda uma estrutura para fazer efetivamente com que esses fenômenos tidos como violências organizacionais, eles sejam prevenidos e, quando não conseguimos esse fato, a gente consiga combatê-los através dos órgãos que têm a competência para isso. E é importante deixar claro uma coisa que você falou aqui, que eu até, na hora que você falou, eu fiquei pensando aqui sozinha, mas a gente está falando, e você trouxe isso muito destacado, a questão do assédio sexual e a questão do assédio moral. Tem muita confusão, eu já trabalho com essa pauta há quase 15 anos, e o que a gente mais escuta são as confusões do que os esclarecimentos, muitas vezes, né? Então, realmente, concordo com você quando você coloca essa questão da normalidade, pode ser comum, mas não é normal, existe uma diferença aí. E, principalmente, promoção de boas políticas e disseminação de boas práticas é nossa obrigação. Porque nós passamos mais de um terço do nosso tempo no ambiente de trabalho. Então, partindo desse pressuposto, nós precisamos estar num ambiente psicologicamente seguro. E aí você traz essa questão muito importante, e eu quero resgatar, a partir desse ponto que você colocou, que tanto o assédio moral quanto sexual e todas as formas de violência que a gente tem são recorrentes nessas pautas. E a gente precisa tratá-las. E uma das coisas que muito perguntam para mim quando eu estou lá fazendo o meu programa é: mas minha empresa está fazendo e eu não tenho mais para quem recorrer. Papel do RH, o papel da gestão de pessoas nesse processo. Como é que você vê isso, você enquanto jurídico? Foi a pergunta que eu fiz anteriormente. A gente tem que trabalhar muito mais o fortalecimento e a união entre compliance e gestão de pessoas, você não acha? Acho sim. É bom você tocar nesse ponto. As pessoas, quer dizer, o maior ativo da empresa não é o maquinário que ela tem, não é a tecnologia que ela tem, porque ela precisa de pessoas, né? As empresas formadas por pessoas, um grande conglomerado de pessoas, e boa parte delas reforçada pelo trabalho da mulher. Então, o acolhimento é absolutamente necessário. A gente tem que parar com aquela ideia de que a mulher está com mimimi, que isso é um mimimi. Não é, não é. A mulher tem que saber que não é certo ela ser, ela sofrer uma brincadeirinha, uma piadinha, alguma questão sobre o fato dela ser, por ela ser mulher, ela está fazendo aquilo de uma forma que não é a forma adequada, ou ela está sendo objetificada por conta de alguma roupa que ela tem, ou porque ela precisou de sair para levar um filho ao médico. Quer dizer, o RH ele precisa estar atento, receber, e ainda que ele não receba da própria assediada a informação, ele precisa estar vigilante para perceber o que está acontecendo no ambiente de trabalho. Como que ele faz isso? Pesquisa de ambiência, né? Como é que está sendo? Vamos fazer uma pesquisa de como está esse ambiente de trabalho, como as pessoas estão se sentindo. Eu trouxe um dado que é bacana a gente colocar. Eu peguei agora no Instituto Nós por Elas. 53% das mulheres hoje elas entendem que o que elas estão passando afeta o ambiente de trabalho, afeta a produtividade, afeta a entrega dela. Então, se 53% é afetada por isso, só um gestor que não tem a mínima noção de fazer gestão, que não vai entender que precisa investir nessa área. Então, recursos humanos, a área de gestão de pessoas tem que estar muito ligada no que está acontecendo, e às vezes nem só no canal de denúncias, porque o medo é um dificultador para essa mulher denunciar. Ela já vive num ambiente que tem mais homens do que mulheres. Então, se eu denunciar, vai ser pior, eu vou sofrer represália. Então, a área de recursos humanos, eu acho que tem que estar ligado também, não só na denúncia, mas no que ela observa, colocar observadores, não é a pessoa para ficar fazendo fofoca, não é isso, é sentir o ambiente. E a pesquisa de ambiente é uma coisa que eu acho bacana, é uma ferramenta que eu acho que pode ser utilizada. E agora, assim, eu queria me dirigir especificamente para aquela mulher, ou também para aquele homem, que não está sofrendo assédio, mas testemunha um assédio. A sua figura é muito importante. Porque hoje não está acontecendo com você, mas o assediador, ele não faz uma vez só.
ele é recorrente. Então, uma hora vai chegar em você. Então, aquela mulher precisa também se sentir acolhida pelo colega que está do lado, que está vendo o que está acontecendo, entendeu? Aquela questão de que a união faz a força, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer um motim, uma revolução dentro de suas empresas, não é isso. Tem que acolher aquela pessoa que está sofrendo, nas pesquisas que eventualmente as empresas fazem, colocar que aquilo ali que observou, às vezes não quer se envolver, pode fazer anonimamente, mas em algum momento isso tem que chegar ao canal de recursos humanos, que deve fazer um trabalho, Karina, integrado com a medicina e a saúde e segurança. Perfeito. Nos exames periódicos, essa mulher tem que, às vezes, a gente precisa incluir um exame psicológico. Às vezes ela não consegue falar que a depressão que ela está sentindo, a angústia que ela está sentindo é por conta de questões que ela está tendo no trabalho, entendeu? Então, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que saber que aquilo é um documento sigiloso, que ela vai conversar com a médica de forma sigilosa, no seu exame periódico, no seu atestado de saúde ocupacional. Enfim, acho que esses são os caminhos que a gente tem que devem sempre ser observados, e RH e medicina do trabalho e segurança do trabalho deve estar andando sempre junto. Você levantou uma bola importante para você que está aí do outro lado, e Cristiana está aqui para a gente também compartilhar um pouco da experiência de Angola. E sabe, Cristiana, a gente tem visto muito a pauta de saúde mental no Brasil sendo fortalecida. A gente teve alguns movimentos muito interessantes, com o objetivo de sensibilização e de provocar as pessoas a repensarem, para não pensar que aquilo que a pessoa está sofrendo é um chamado, entre aspas, mimimi, que é uma expressão que a gente usa aqui no Brasil quando a gente vê que a pessoa está fazendo algum charminho, né? E não é charme. A saúde mental é uma pauta importante, fortalecida a todo momento por nós que estamos aí no ativismo em prol de melhores práticas no ambiente de trabalho. E eu quero trazer essa pauta para ti, porque a gente teve recentemente a questão da certificação com relação à saúde mental de algumas empresas, e foi uma discussão infindável, e jogaram a pauta no mercado, e agora a gente vai ter que ver como é que vai ser. Não tem regulamentação absolutamente nenhuma, além do fato de que existe a possibilidade de ter essa certificação. Esse é um ponto. Trazendo para o nosso universo, e trazendo para o universo jurídico que você atua também, a gente sabe perfeitamente que a norma regulamentadora veio, você já falou, deu uma palhinha um pouco antes aí, com relação a essa obrigatoriedade de treinamentos em relação a assédio sexual, outros tipos de violência e fortalecimento de canais de comunicação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, como é que você está vendo isso? Porque eu tenho a minha visão, mas hoje eu não sou entrevistada, eu sou entrevistadora, então eu quero te ouvir. Então, a gente precisa dizer que a gente tem uma legislação um pouco tímida em relação a isso, né? O assédio sexual está previsto só lá no Código Penal, a gente não tem em nenhum outro lugar, e o assédio moral sequer está previsto em qualquer norma. A NR5, que a gente falou agora há pouco, ela que trata da CIPA, ela fala em dois momentos sobre o treinamento, né, e sobre a competência, mas ela não traz uma regulamentação. É importante dizer que nós temos um tratado internacional, né, Cristiana, sobre isso. Nós temos uma convenção 190 da OIT, que trata só sobre violência em relação a assédio, e assédio sexual e assédio moral. Essa violência não é específica em relação à mulher, mas majoritariamente voltada para a mulher, e é uma convenção internacional, um tratado internacional, que é de 2019, e até hoje não foi ratificado pelo Brasil. O último andamento que teve, salvo engano, acho que foi em abril do ano passado, ele está na Câmara, está lá na Câmara do Trabalho, lá na Câmara dos Deputados, né? Na Comissão de Relações Trabalhistas, mas até hoje não foi regulamentado. E lá é um importante documento internacional, mais de 100 países já são signatários, mas o Brasil está andando atrás, ainda está correndo atrás disso. Mas você pode perceber que muitas empresas já estão se antecipando. Por quê? Porque faz parte de uma produtividade, de uma eficiência no manejo da sua produção, seja empresa de serviço, seja indústria, enfim, ela precisa inserir essa pauta, porque a saúde da mulher, a saúde do trabalhador, se o trabalhador não tiver bem, ele não vai conseguir fazer a entrega da melhor forma que ele poderia fazer. Então, nesse aspecto, assim, o Brasil ainda precisa andar um pouco mais.
já está começando a trilhar os caminhos. O Ministério Público do Trabalho tem feito importantes campanhas de conscientização. Empresas estão buscando as suas certificações, os seus selos em relação a isso, mas a regulamentação a gente não tem ainda no Brasil. Espero que ao longo desse ano, não acredito que aconteça mais, mas até no máximo ano que vem, essa convenção internacional ela possa ser ratificada, essa convenção 190. E volto a dizer, Karina, que passa o nosso avanço nessa área passa necessariamente pela qualificação. E as empresas têm que ter consciência disso. E é importante você trazer a convenção, que é um documento que particularmente é o que melhor nos atende quando a gente fala de assédio moral, e é o melhor está enquadrado na possibilidade da gente ter o assédio moral incluído na CLT, inclusive. O projeto de lei que trouxe essa possibilidade de inclusão do assédio moral na CLT, ele foi feito baseado na convenção. Os dois são travados, assim como também um projeto que fala sobre assédio moral do ponto de vista da criminalização do assédio, que está simplesmente há 20 anos arrastando-se. Em 2019, a gente teve um avanço, chegou no Senado e lá está desde então. Então, a gente percebe claramente que as normativas também não necessariamente fazem o resguardo da segurança jurídica que a gente precisa. E aí, se você me permitir, eu vou passar agora a palavra aqui para a Cristiana, para você tomar uma água e dar uma descansada, porque o tema é pesado e a gente precisa também entender um pouco como é que você tem visto esse fenômeno, que você percebe claramente que aqui no Brasil a gente tem toda uma tratativa e todo um cuidado para poder falar sobre. A gente fala sobre assédio sexual já tipificado, mas o assédio moral ainda em processo, em vias de ser enquadrado em algum lugar, pelo menos, para que a gente tenha fortalecido a segurança jurídica das pessoas que sofrem violência. Como é que está isso em Angola? A gente quer ouvir, quer saber como é que você tem visto esse movimento, como é que você tem visto ações em relação à prevenção, como é que os órgãos que combatem isso têm conseguido transitar tanto na administração pública quanto nas empresas, na iniciativa privada. Pois é, então. Posso continuar? Acho que sim. Está gravando. Está gravando. É mais, pronto. As mulheres não sabem dos seus direitos, não é? E há todo um mecanismo legal, quer na Lei Geral do Trabalho, quer agora, que é uma novidade no Código Penal, que já tipificou o assédio sexual, o moral ainda, não é? Ainda não está tipificado, mas, entretanto, tem este registro legal. Portanto, há todo um cuidado do legislador que tende a retratar neste sentido, quer na Lei Geral do Trabalho, quando põe mecanismos para que o assediante tenha o processo disciplinar competente, e, por outro lado, quer ele seja trabalhador, quer ele seja empregador, porque na relação jurídico-laboral não é uma relação de paridade, né? O trabalhador está sempre mais subalternizado, né? Então, então é preciso ter essa atenção, é preciso ter essa sensibilidade. E penso que Angola já está a caminhar no sentido de melhor rever essa questão. O que falta é a consciencialização social disto. A consciencialização de que isto é crime, a consciencialização de que isto pode ser alvo de uma infração disciplinar, a consciencialização de que as mulheres também têm o Ministério Público que lhes pode salvaguardar, porque representa os trabalhadores no geral, mas agora aqui estamos mais no torno da mulher, não é? Então, há este mecanismo, o Ministério Público pode representar em juízo e, portanto, há todo o cuidado na ratio desta norma, porque tanto ela pode ser representada, quanto ela está isenta de custas, e tanto que ela é representada e não terá de pagar nada. Portanto, só isto já dá um grande input para que as mulheres
caso sintam-se assediadas, não é? Têm um mecanismo correto. A grande questão ali é qual é? O conhecimento da legislação, não é? O conhecimento do seu direito, o conhecimento da sua infração, o conhecimento do que o empregador também pode ser responsabilidade, o reconhecimento que os representantes de uma empresa não são todos todo-poderosos, tanto quanto não possam vir a ser penalizados pelos atos que fazem. Então, isto é a grande questão. É a consciencialização por parte da cidadã que se vê assediada a recorrer aos mecanismos competentes. Claro que, portanto, numa empresa, é como a Flávia falou, e muito bem, vou levar daqui essa experiência maravilhosa de grande consciencialização interna, não é? Do trabalho dos recursos humanos nesse sentido, não é? Da consciencialização e do conhecimento que pode vir a ser explorado mais internamente, haver mecanismos internos para que as pessoas saibam dos seus direitos. A grande questão é que não é divulgado, as pessoas não têm conhecimento, então quem não tem conhecimento não vai atrás dos seus direitos, não é? A questão está aí, está na base. Porque legalmente nós já tivemos algumas alterações boas, algumas mudanças legislativas que beneficiam a mulher, mas sem divulgação, sem um trabalho de campo, para que é servida esta legislação, não é? Não, é mais neste sentido. É mais no sentido de dar-se a conhecer os mecanismos, dar-se a conhecer que ela é protegida e que ela não vai ser posta de lado. Né? É mais isto. A gente tem falado aqui, Flávia e Cristiana, do protagonismo feminino no mercado, né? O mercado portuário é um mercado, como você mesmo já falou, e as outras convidadas também disseram, extremamente masculinizado. O Brasil tem um machismo estrutural muito fortalecido, infelizmente, e furar essa bolha é difícil. Imagino você contando aqui, me remeteu também, nós devemos ter, talvez, da mesma época, há 20, 25 anos está fazendo aqui, né? E hoje somos mulheres que estamos no protagonismo. E aí, você enxergando e vendo um pouco isso que a Flávia compartilhou com a gente, com relação a todos esses desafios, quais foram os maiores desafios para você, uma mulher, chegar numa posição de magistrada, de juíza, dentro de um tribunal marítimo, de um mercado onde a gente sabe que existe todo um preconceito, toda uma discriminação, toda uma vertente, um fechamento de oportunidades, e você vem e fura essa bolha, como outros colegas que você até citou aqui. Como é que foi isso para você? Como é que foi chegar nesse lugar? Quais os maiores desafios que você encarou para poder estar onde você está e, principalmente, defender pautas que você acredita? Pois, eu acho que começou logo na formação para ser mestrada. É uma formação à parte da licenciatura, né? E ali eu costumo dizer que é um treino militar, quase, mas intelectual. É um treino diário, duro. Aquilo é um treino mesmo pós-fortes, né? E aquilo foi doloroso. E nós mulheres, como sempre, foi de facto um desafio muito grande, porque nós somos sempre testadas o tempo inteiro, somos sempre postas à prova, não é? Há questões que às vezes sabemos que já perguntou uma mulher, já perguntou outra mulher, por exemplo, um formador, né? Já perguntou numa mulher, já perguntou outra mulher, por que não pergunta também no homem, não é? Então é capaz de explorar melhor o que elas estão aqui a fazer? São mesmo capazes? Vamos lá ver se são. Né? Então, é aquelas perguntas direcionadas, propositadas, para ver se de facto temos valências para aquilo. Então, chegar onde estou não é fácil, não foi fácil, mas conseguimos. Portanto, é possível. É possível. Então, o que eu posso dizer é que, de facto, é possível que haja total resiliência para mostrarmos mesmo que somos capazes. Porque quando nos pomos frágeis diante do obstáculo, em tudo na vida, tudo fica mais como se diz, para o inimigo, né? Damos o tesouro logo. Não, vamos até o fim. Vamos lutar, vamos ser persistentes, vamos e vamos e vamos. E assim foi. Não é fácil inserir e ter um brio na nossa carreira profissional.
isso tem que ser uma coisa muito individual, não é? Tem que ser um esforço a dobrar. Se nós não nos apoiarmos, aí a nossa carreira também fica assim, então vamos ser as mesmas, não é? Então nós temos que estar sempre a arriscar. Eu acho que uma mulher tem que estar sempre a arriscar, com filhos, com a casa, com o marido, então nós ainda assim somos capazes, e estamos sempre a pôr desafios. E então esta, se calhar, a chave, não é? Não nos anularmos. Portanto, a mulher, quando está no mercado de trabalho e tem a família para cuidar, ou uma coisa dá certo, ou outra coisa dá certo, não é? As duas raramente estão na mesma igualdade, com a mesma força. Mas lá está, mas se nós nos afincarmos, se nós formos mesmo, eu vou conseguir, vamos lá, vamos assim mesmo, né? Conforme está, que vai dar certo, aí assim é só escorrer. Mas é isso, as dificuldades são diárias, corremos riscos diariamente, mas a caminhada e a luta tem que ser mesmo a perseverança chave da mulher, né? Bom, a gente poderia ficar aqui falando até amanhã, né? Porque assim, é muita coisa para ser dita e, sem dúvida nenhuma, a oportunidade que a gente teve, não é, Flávio, de ouvir um pouco a experiência de uma pessoa que está lá do outro lado, mas que é nossa irmã, né? Então a gente tem assim esse privilégio. E Flávio que veio aqui nos com tanto conhecimento e compartilhar um pouco de esperança, né, Flávio? Porque o tempo é difícil, os desafios são grandes, mas você veio trazendo aí algumas questões que a gente precisa nos provocar a pensar na transformação e na mudança. Para a gente poder fechar, eu vou lançar a mesma pergunta para vocês duas, e aí fica à vontade quem é que vai querer responder primeiro, tá bom? Você falou do desafio de, há 25 anos atrás, entrar no mercado portuário, mulher, advogada, num universo muito conservador, extremamente machista, e que, com certeza, há muitos anos atrás, tinha menos oportunidades que agora. Qual é aquela dica de ouro, aquelas dicas de ouro que você queira deixar para quem está nos assistindo, quem ainda vai nos assistir, aquela mulher que quer entrar no mercado de trabalho, assim como você, que está fazendo a sua carreira jurídica, quer trabalhar com direito marítimo, quer trabalhar com relações de trabalho ligadas à área portuária, ou seja, aquela mulher que ainda está pensando em entrar, ou aquela que já se formou e, enfim, não sabia que essa oportunidade também era para ela. Essa é uma pergunta que eu deixo para você, vai pensando aí. E eu deixo para você, Cristiana, a mesma pergunta. Quais são os desafios que essa mulher vai enfrentar, caso ela queira, com o teu olhar lá de Angola, mas você está aqui com a gente, então você conhece o universo brasileiro. E qual é a dica que você dá para aquela mulher que quer adentrar? Você já trouxe um pouquinho antes, né, essa questão da resiliência, da perseverança, mas se tivesse assim aquela dica de ouro, as dicas de ouro, que você fala assim, se você fizer isso aqui que eu fiz deu certo e eu consegui, como você acabou de falar, pensa um pouquinho, claro. Então, eu diria assim, primeiro, planejamento. Quando toda mulher, ela é um pouco mais ela é mais cuidadosa que o homem, ela é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a dica que eu dou, planeje a sua carreira, planeje onde você quer chegar. Por mais que você tenha aquela sensação de que é difícil, é longe, é um grande caminho a ser perseguido, você não tem os recursos necessários, com o planejamento é possível. Então, planeje a sua carreira. Segundo, não tenha medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo, entendeu? Porque o assédio, ele acontece, o moral até mais do que o sexual. Você vê a mulher voltando da licença maternidade, o que acontece com ela? Ela é muitas vezes alijada num lugar na empresa, porque o que o empregador quer? Quer que ela peça para desligamento, que ela peça demissão, porque corre o risco daqui a pouco ela engravidar de novo. Não tenha medo, existe uma proteção legal, a nossa Constituição dá proteção, nós temos órgãos de controle, tem o recursos humanos, tem a área de saúde e segurança, tem o Ministério Público, e as questões estão mudando, a gente vê um grande avanço, não é mais hoje
da forma como era antigamente. Nós temos também organizações que não têm fins lucrativos, que fazem o apoio à mulher, no campo do direito das relações portuárias, por exemplo, a gente tem um programa muito bacana, Karina, que chama Mulheres e Portos. Convido aí as mulheres a seguirem esse perfil, a gente está no Instagram, que é uma organização que não tem fins lucrativos, formada por grandes mulheres da área portuária, desde aquelas pessoas de base, lá da beira do cais, até as mulheres que estão em posições de chefia, de coordenação, grandes executivas, mostrando que tem lugar para a mulher em qualquer lugar que ela quiser. E resiliência, né? A gente precisa ter resiliência, porque não é fácil. Já. Olha, vou aproveitar a deixa da Flávia, ótimo, simplificar aqui a minha. Mas eu tenho aqui uma chave que é a minha máxima, não é? Não deixe dúvida de quem é, de que você seja imprescindível, não é? Nós não podemos dar margem para dúvida que nós não somos necessárias naquele lugar, não é? As pessoas têm que dizer, não, eu vou chamar a Flávia porque ela é que domina essa matéria, né? Ela pode usar aquela, mas aquela não podemos. Essa empresa não vai ser a Flávia. Então, é a chave aí. A chave é nós especializarmos, focarmos no nosso trabalho, né? E sermos afincadas naquilo que fazemos. Não precisamos saber tudo, mas aquilo que a gente fizer, que o façamos bem, que o façamos e que digam, não, neste tema não há mais ninguém nessa empresa que faz, é a Flávia. Ela tem licença de maternidade, mas vamos esperar, porque sem ela isso não avança. Porque é isso, como a Flávia acabou de dizer, né? Essa pessoa é mãe, eu sou mãe de duas meninas, então essa pessoa é mãe, eu acho que nós próprias já corremos atrás de tudo, porque não pode haver o plano B, para mim é o A. Para mim é o A sempre, porque eu tenho dependentes de mim. Então, para mim, eu já não posso pensar em plano B, porque o A tem que dar certo. Oh, Deus, o A tem que dar certo. Então, vai com A. E, então, é isso que eu ponho na minha agenda, né? Não é nada fácil, não é. Mas é possível. É possível. E se é? Então, é esse o meu foco, né? É a pessoa ser imprescindível. Não pode prescindir dessa pessoa porque essa pessoa é necessária. Essa pessoa dá o seu valor. Essa pessoa, naquilo que está a fazer, ela faz bem. E é essa chave que eu deixo. Hum, Nossa, gente, olha, eu quero agradecer a Flávia por ter compartilhado com a gente tanta generosidade, tanta informação. Cristiana, que está aqui nos visitando no Brasil e também compartilhando um pouco da experiência de Angola. Eu quero agradecer o ICEPEC, que confiou para que eu tocasse aqui essa tarde maravilhosa com essas mulheres falando sobre a força da mulher e o impacto desse protagonismo na prevenção de violência organizacional. Então, eu quero agradecer ao Fabrício Diniz, diretor do CPEC. Esse é o podcast do CPEC, o primeiro de muitos que ainda virão, e a gente conta com vocês para compartilhar esse conteúdo, para poder colocar nas suas redes e principalmente marcar, quando for fazer, marca lá o ICPEC. E para me seguir, eu sou Karina Show, especialista em violência organizacional, compliance comportamental, gerenciamento de estresse e Chief Happiness Officer. Você me segue nas redes, @CarioShow. Muito obrigada pela participação e agora é com você, Fabrício. Obrigado, Karina. Deixa eu aparecer dos bastidores aqui um minutinho. Pessoal, queria, obviamente, agradecer muito a Karina, tá? Muito mesmo, assim, pela... Eu acho que eu tenho mais a agradecer que você me agradecer, entendeu? Acho que foi fantástico, assim. O momento foi ímpar. Acho que por isso tudo foi um divisor de águas. Até fazer um relato, aproveitar e fazer um relato com a Flávia, que a Flávia não deve saber. Vou contar a história aqui, aproveitar o gancho. Eu já trabalhei com a Flávia, né? Em determinado momento eu trabalhei na Porto Vitória, na Codesp, e eu me recordo, para você entender um pouco o que eu quero dizer, né? Eu vim de outras empresas, que não eram da área portuária, empresas grandes, inclusive, de grande porte, e acostumado com um ambiente que é cultural. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive, quando eu vi assim, eu tinha trabalhado com pessoas de outros departamentos de outras empresas, e a primeira vez que eu vi a Flávia, falei, gente, a chefe jurídica é uma mulher, olha minha cabeça na época, isso eu era um estudante, né, eu tinha acabado de formar, tinha pouco tempo, já tinha assumido algumas das funções. Na minha cabeça, eu lembro assim, que eu, na época, né, por uma questão de mindset, né, eu pensava de uma forma que era uma bagagem que veio de outras empresas, e eu me surpreendi. E eu confesso que me surpreendi muito com a Flávia quando eu trabalhei com ela. Eu achei, assim,
Eu achava o máximo. Minha esposa falava, você nem sabe. A gente foi no evento lá no Oasis uma vez, minha esposa achou você o máximo. Eu falei, nossa, que mulher forte. Minha esposa, que é também muito empoderada, eu achei isso. Você nem sabe, é uma história assim, que Ah, me marcou muito a minha vida. E é legal. E hoje, pra você ver, eu estou aqui hoje de novo, um podcast, né? Assim, estou num evento. Anos depois de ter trabalhado com a Flávia, estou aqui de novo com a Flávia, prestigiando o evento nosso. Então, para mim, particularmente, tem um sabor muito especial pelo fato de, como a Flávia diz, a gente entra na área portuária, viciante, você não quer sair da área portuária. Eu não estou no porto, mas o porto está em mim. Isso é que é o bacana, né? Quero agradecer muito a Flávia, ao doutor Cristiano, que aceitou o convite. A gente tentou fazer um trabalho bacana, foi com muito carinho, tá, pessoal? Foi muita dedicação de todos aqui. Karina, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quero agradecer ao Instituto Federal, o Daniel, que não está aqui agora, mas está acompanhando a gente no podcast, que é o coordenador do Departamento de Postos do Instituto Federal do Espírito Santo, e nos disponibilizou espaço para a gente poder estar organizando esse evento aqui hoje. As empresas que cederam os empregados, a Terca, né, evidentemente, a Hopen, junto com a Kátia, e automaticamente a Fernanda veio representando ela, né? E as demais empresas que nos apoiaram, o Eduardo, que está nos bastidores aqui. Quero agradecer a todos. E como a Karina disse, é o primeiro de muitos, tá, pessoal? A gente, como instituto, eu me sinto na obrigação de não somente pensar nas questões relacionadas às questões comerciais. A gente tem um papel social, né? E é importante fazer parte na vida das pessoas. Quero agradecer a todos e conto com vocês nos próximos eventos nossos. Pessoal, obrigado a todos. Marque o CPEC nas redes sociais e acompanhe, tem muitas novidades por vir. Obrigado a todos. Obrigada. Foi ótimo te conhecer. Obrigada. Foi ótimo conhecer você.